Olá, amigos e alunos. Estamos aqui para mais uma aula do curso de Atualidades. O tema de hoje é o bioma da Caatinga, que é um bioma tipicamente do Nordeste. Ele apresenta a maior seca em 50 anos. A Caatinga pode ser considerada como o bioma que menos preservação tem no Brasil. E, além do mais, está enfrentando sua pior seca medida nos últimos 50 anos. É um bioma exclusivamente nacional, ou seja, brasileiro. Ocupa aproximadamente 11% do território nacional, com 855 mil quilômetros quadrados. É um tipo de vegetação caracterizada tipicamente na região Nordeste, nos estados de Bahia, Ceará, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e também na região Sudeste, Norte e Minas Gerais. Esse nome é de origem indígena, origem tupi, e significa Mata Branca, numa referência à paisagem esbranquiçada que a vegetação apresenta, frequentemente associada ao período seco. Um estudo que foi feito recentemente com relação ao bioma da Caatinga, alerta que 7,5% do território da Caatinga estão protegidos nas chamadas unidades de conservação, que são as UCs, que são conjuntos estratégicos para a conservação de áreas naturais e que devem ser preservadas. Esse alerta sobre o bioma que é exclusivamente brasileiro, a Caatinga, foi feito num ciclo de conferências de 2013 do Biota Educação, em junho de 2013. O biólogo Braulio Almeida Santos foi responsável pelo estudo. Ele pertence ao Centro de Ciências Exatas da Natureza da Universidade Federal da Paraíba. Ainda mais, para agravar a situação, segundo o MMA, Ministério do Meio Ambiente, menos de que 1,5% do bioma conta com unidade de proteção integral, em que o homem não pode viver, pois é de proteção integral. Além do mais, a Caatinga sofre com muitas outras causas. As maiores questões, as maiores ameaças ao ecossistema da Caatinga são a degradação ambiental provocada pelo homem, ou seja, antrópica, que é o desmatamento e o uso de recursos naturais, carvão ambiental, a lenha, a água usada de forma excessiva para a irrigação agrícola, sem devido cuidado de preservação, a pecuária extensiva da capinocultura e também de ovinos, e as modificações climáticas que devem aumentar a temperatura na região e também no globo como um todo, não é? Estima-se que tenha sobrado apenas 54% do bioma no Brasil e que os estados que mais devastaram foram Piauí, Bahia, Ceará e Pernambuco. A seca que assola esse bioma, segundo dados da ONU de 2013, é a maior seca dos últimos 50 anos, apresentando mais de 1.400 municípios e 27 milhões de habitantes afetados. No estado do Piauí, 209 municípios, de um total de 224, estão em estado de emergência devido à seca. Os agricultores daquele estado perderam aproximadamente 90% de sua safra agrícola. Já o estado de Pernambuco perdeu 40% de seu rebanho. Para auxiliar os moradores e também os trabalhadores rurais da região, o governo editou uma medida provisória de número 610,
que oferta benefícios financeiros para mitigar os prejuízos da seca, que tem afetado principalmente regiões do mundo todo. Por exemplo, na África, no México, nos Estados Unidos, no Brasil, até na China, na Índia, no Sudeste da Europa, na Rússia também. Além disso, a ONU estima que 168 países foram afetados pela desertificação, que é o processo de degradação do solo em terras secas, que afeta a produção de alimentos, ou seja, a agricultura, sendo agravado sobremaneira pela falta de chuvas. A tendência é, pois, que a caatinga apresente cada vez mais manchas de desertos, ou seja, manchas de desertificação. No Brasil, 62% das áreas suscetíveis à desertificação situam-se em zonas originalmente ocupadas pela caatinga, sendo que muitas já estão bastante alteradas pela desertificação. A caatinga, ela apresenta um clima do tipo tropical semiárido, com características de pouca chuva. As secas são prolongadas e as temperaturas são altíssimas. Em virtude da pouca água existente no solo nordestino, a vegetação é rasteira, com árvores de porte baixo, muitas plantas com espinhos, as chamadas cactáceas, os cactos, o xique-xique, o mandacaru, que só existe na região nordeste. Dentre as outras espécies encontradas na região nordeste, destacam-se a catingueira e a barriguda, o juazeiro e a umburanda. A fauna da caatinga é bastante diversificada. É composta por répteis, cobras e lagartos, insetos, roedores, aracnídeos, arara azul. Está ameaçada de extinção. O cachorro do mato também está presente. O sapo cururu, cutiá, asa branca, preá, gambá, veado catingueiro, o sagui do Nordeste, tatupeba, dentre outros animais. Apesar das circunstâncias que não são favoráveis, a biodiversidade da caatinga é bastante rica, apresentando diversos seres vivos de espécies diferenciadas, que são adaptadas ao seu clima. O ecossistema é considerado a região semiárida mais diversa do mundo e possui cerca de 6.000 espécies, muitas ainda não catalogadas pelos pesquisadores. De acordo com dados emitidos pelo Ministério do Meio Ambiente, estima-se que 41% das espécies da caatinga permanecem sendo desconhecidas pelos pesquisadores. Até o momento, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, foram descritas na região 932 espécies de plantas, 79 de anfíbios, 241 espécies de peixe, 591 espécies de aves, 177 de répteis, 178 de mamíferos e 221 de abelhas. Para a situação da flora, mais de 30% das espécies descritas são endêmicas, ou seja, são provenientes e ocorrem apenas nesse ambiente da caatinga. Ou seja, em nenhum outro lugar do mundo elas existem. O que é mais grave ainda, né? Porque se elas forem extintas, né, será um prejuízo ambiental inestimável. Obrigado pela atenção.